Mas como eu falei para vocês, a tendência é de alta infinita, é do preço bater nos 100 mil dólares. E de onde vem essa minha hiperconfiança com relação ao Bitcoin? Como é que eu consigo afirmar uma coisa dessa? Bom, é o comportamento dos investidores de longo prazo que determina como o mercado vai agir. E aqui nesse gráfico vocês veem exatamente isso. Essa sombra laranja aqui é justamente a quantidade de Bitcoin na mão dos investidores de longo prazo, tá? Então, notem uma coisa muito importante. O preço é essa linha preta que vocês estão vendo subindo ao longo do tempo, e vocês percebem que sempre antes de um pico de preço, como está marcado aqui nesses quadrados, a gente tem um topo nesta sombra aqui, que indica uma maior quantia de bitcoins nas mãos desses investidores de longo prazo, tá? Então, primeiro a gente atinge um pico com relação à quantia deles, né? E depois o preço sobe até um pico de preço, tá? Então, por exemplo, aqui em 2011, vocês notam que primeiro surgiu esse pico aqui, nessa sombra, e depois um pico de preço, uma alta histórica de preço. Mais para frente, em 2013, mesma coisa, né? A gente teve dois picos de preço, mas olha, a sombra com a quantia de bitcoins nas mãos desses investidores de longo prazo, aparece antes do pico de preço, tá? Mesma coisa em 2017, tá aqui a sombra, notem, o preço lá embaixo ainda, né? O preço ao redor de 1.000 dólares, mas a sombra desses investidores já está aqui, ó. Eles estão com muitos bitcoins na mão. E depois o preço bate lá num pico nos 20 mil dólares. Mesma coisa aqui em 2020, né? Aparece a sombra e depois lá a gente bate nos 65 mil dólares, como vocês sabem. E olha o que aconteceu agora, pessoal. Olha aqui o que aconteceu. A sombra está em sua alta histórica, formando um novo pico, o que indica para a gente que é quase certo que teremos uma fortíssima disparada de preço, alcançando uma alta histórica, né, de preço do Bitcoin algumas semanas ou alguns meses à frente. Daí vem a minha confiança. Um dos motivos para que isso aconteça é que quanto mais bitcoins estiverem na mão desses holders de longo prazo, né, esse pessoal que realmente segura o Bitcoin com força, menos bitcoins sobram para serem comercializados nas corretoras, nas exchanges. Então, se não tem Bitcoin para ser vendido, né, se a oferta fica baixa, o que acontece com o preço? O preço dispara. E a gente vai ver isso muito em breve. Mas, Guilherme, por que eles não estão vendendo agora assim, está chegando numa alta histórica, lá no valor mais alto? Por que eles não se desfazem, não vendem seus bitcoins? Calma, pequeno gafanhoto, esse gráfico vai te explicar. Novamente, nós temos o preço aqui, essa linha na cor preta, e aqui nesse gráfico, essa linha amarela mostra o preço de venda sobre o preço de compra. Então, se o cara comprou Bitcoin a 10 e ele vendeu a 20, ele teve ali 100% de lucro. E é isso que essa linha amarela mostra. Mas ela mostra uma coisa muito importante para a gente. Quando é que acontece a alta histórica, né? O topo de preço? Quando esses investidores de longo prazo obtêm cerca de 700% de lucro. Sempre foi assim na história. Notem aqui, a mais baixa foi justamente agora em 2021, né? Quando chegou nessa alta histórica dos 65 mil dólares, eles tinham exatamente aqui 700% de lucro. Lá em 2017 passou disso, né? Mas ultrapassou essa linha aqui dos 700% de lucro. Aqui, no caso, né? Lá para 2013, mesma coisa nos dois picos, ó, ultrapassando 700% de lucro. É aí que eles vendem os bitcoins e o preço desaba na sequência. E onde está a lucratividade desses holders de longo prazo atualmente? Está ao redor de 100%, muito distante ainda dos 700%, que é quando eles se desfazem dos bitcoins, vendem os bitcoins dentro das corretoras. Por isso, a gente ainda tem muita coisa para subir antes de que o preço comece a cair, como aconteceu no passado. E eu sei que você está aí questionando o seguinte, mas como que esses holders de longo prazo estão com somente 100% de lucro? Eles não deveriam ter comprado mais barato o Bitcoin? O que acontece é que, conforme a gente viu no último gráfico, eles se desfizeram dos bitcoins nessa alta histórica dos 65 mil dólares, né? Eles venderam os bitcoins nesse preço e, obviamente, recompraram depois. Só que aí eles recompraram num preço maior. É por isso que agora eles estão com um lucro pequeno comparado ao preço que foi comprado. Digamos que eles tenham comprado aqui nos 30, 35, 40 mil dólares, né? Foi aqui o momento de recompra. Portanto, agora o lucro deles está ali ao redor de 80%, 100% e não 700%.
Notem como essa linha azul aqui, que mostra o custo médio desses holders de longo prazo, está subindo. O custo para eles, que lá no início do ano estava ao redor de $5.000, subiu para $17.750. Portanto, agora, para eles terem uma multiplicação com relação ao custo, é necessário um preço muito mais alto do que era lá no início de 2021. E se você está se perguntando com relação aos $17.750, por que não é $30.000? Porque, claro, que esses caras não venderam todos os bitcoins, né? Então, eles têm alguns bitcoins comprados num valor baixo e novos bitcoins comprados num valor acima dos $30.000. Mas a média de custo desses caras subiu. E eles não vão se desfazer desses bitcoins enquanto agora a gente não tiver uma lucratividade muito mais alta. E para isso acontecer, obviamente, o preço precisa subir bastante.